Eu normalmente desligo a internet do meu celular na hora do culto, porque eu mesmo me distraio às vezes se ela estiver ligada. Então, se isso servir para você, faça o mesmo que eu. Salmos 1, vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém. Em todo final do ano, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que foram aprovadas e aquelas que foram reprovadas. É verdade ou não é? Já tem gente rindo. Tomara que seja porque foi aprovado, hein? Todo final do ano é isso. Vai ter aquele que ficou em recuperação da recuperação final, e aí não deu certo. E vai ter aquele que passou, pô, beleza, você já vê o cara na praia e você tá lá, estudando para a última prova da última prova, né não? Eu não sei como é na época hoje, se a pessoa se ela reprovar uma matéria, se ela faz aquela matéria no próximo ano e passa de ano, ou se ela reprovar uma matéria, ela perde tudo. Na minha época eu perdia tudo, se eu perdesse uma matéria, eu tinha que fazer tudo de novo. É assim ainda hoje em dia? Mudou? Pô, queria estar nesse mundo então, pô. Se mudou uma matéria, às vezes ali o cara perdeu o ano inteiro. E essa sensação de tempo perdido deve ser muito frustrante, né? Você passou aquele ano todo, alguns estudaram bastante, outros estudaram menos. Alguns tiveram dificuldades, outros não tiveram tanta dificuldade. Mas chegar no final do ano e dizer assim, caraca, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor. Às vezes tudo bem, alguns problemas acontecem, alguns imprevistos, às vezes um problema de saúde na família, alguma coisa acontece de fato que tem uma certa parcela de culpa nisso também. Mas em geral a gente deixa a oportunidade passar pelas nossas mãos como areia, né? Você pega e ela escorrega, né? Eu espero que você também não queira ser reprovado no reino de Deus, porque no reino de Deus também existem dois tipos de pessoas: aqueles que são aprovados por Ele e aqueles que são reprovados por Ele. A gente viu aqui no texto que existem duas pessoas: o caminho dos justos e o caminho do ímpio. Aquele que é aprovado e aquele que é reprovado. Em qual desses dois vocês vão se encaixar? Qual será que desses dois que a gente vai ouvir nessa noite você vai se encontrar? No caso do ano que você estudou, assim, até tem uma nova chance, né? Pô, próximo ano eu faço de novo, tudo certo. Perdi, mas não perdi tanto, perdi um ano, né? Perdeu bastante, mas né? No próximo ano eu resolvo. No caso do reino de Deus, não é bem assim. E é isso que a gente vai ver nessa noite, esse tema que eu intitulei Aprovados ou Reprovados. E o livro de Salmos, para quem já leu, né, às vezes a gente lê muitos salmos, é um livro que tem muitas canções, muitas coisas maneiras. Ele começa com esse livro, né, com esse Salmo 1, que tem um tema que vai percorrer durante todo o livro de Salmos. É esse tema do caminho do justo e do caminho do ímpio. Ele fica contrastando diretamente o caminho de um que faz o que o outro não faz, o que o outro faz e o que o outro não faz. E esse salmo é um salmo de sabedoria, que ele vai direcionar a gente para encontrar a bênção de Deus, para encontrar o caminho da prosperidade verdadeira, da felicidade verdadeira, que só pode ser encontrado quando a gente agrada a Deus, fazendo a vontade dele. Então, na leitura do nosso texto, como a gente está falando, dois tipos de pessoas, dois caminhos. Mas você pode estar pensando, pô, Henrique, dois caminhos? Agora, essa semana, Marcão pregou e ele falou que só tem um caminho. Agora você me fala que tem dois caminhos e que nem todos os caminhos levam a Deus. É muito caminho, né? Mas a verdade é que existe um só caminho, como ele falou, Jesus.
que eu acho que nesse momento aqui, na nossa reflexão, ele vai estar sendo representado pelo caminho do justo. E todos os outros caminhos, que são caminhos que levam à destruição, está representado pelo caminho do ímpio. Mas quem será esse cara? Quem é o ímpio? Já parou para pensar? Nós temos dois personagens. O justo, todo mundo sabe quem é o justo. E o ímpio? Ímpio é aquele que não tem fé, que tem desprezo pela religião, que não é uma pessoa piedosa, que não é uma pessoa que tem desejo pelas coisas de Deus. O oposto do ímpio é o pio. Já parou para pensar nisso? É o pio, que é a pessoa piedosa, que é a pessoa que é devota, que tem fé, que é uma pessoa que deseja as coisas de Deus. Então aqui nesse Salmo 1, nós temos o justo, que é o pio, por exemplo, e nós temos o ímpio, que não é o pio. Pô, né? Lógico. Então esse tema vai ser trabalhado. Então, para que a gente possa ser aprovado por Deus, de acordo com esse texto que a gente está vendo, nós temos 3 coisas. Primeira delas, nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Amém. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Veja aí o versículo 2, se você quiser acompanhar comigo, deixa aberta a sua Bíblia aí. Olha lá. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Claro que a lei do Senhor aqui, onde ele está falando, tem a ver com o Antigo Testamento, com a lei de Deus, né, com as ordenanças, e obedecer princípios, conjunto de regras que a lei de Deus tinha para o povo judeu. Mas vamos pensar hoje na palavra de Deus, como essa lei que ele está falando aqui. A Bíblia, que está na sua mão, esse livro aí mesmo. O justo, aquele que é aprovado por Deus, ele lê e medita na Bíblia, dia e noite. Milhões de cristãos, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo gostariam de ter em mãos esse livro que você tem. Cristãos que sofrem perseguição muitas vezes por acharem que ele pode ser um cristão, ele já sofre uma perseguição. Imagina se ele andar com a Bíblia debaixo do braço. Hoje a gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, no celular, aonde a gente quiser. Existem 30 mil Bíblias de várias cores, de vários tamanhos. Se você gosta de rosa, tem uma rosa. Se você gosta de verde, tem uma verde. Tem do jeito que você quiser. Mas o importante não é ter a Bíblia em mãos, é ler essa palavra, meditar na Bíblia dia e noite. E é isso que muitas pessoas às vezes não têm. Tem um livro da Bíblia, para ele já é tudo. Esse é o valor que nós precisamos dar a essa palavra. O aprovado, ele segue o que a Bíblia diz para seguir. O reprovado, se a gente observar aqui no texto, no versículo 1, o que é que ele segue? Ele segue tudo o contrário. Vamos ler. O reprovado, ele segue o conselho dos ímpios, ele imita a conduta dos pecadores e ele assenta na roda dos zombadores. A gente pode ler dessa forma. Então ele segue o conselho dos ímpios. O que seria então o conselho dos ímpios? É um conselho repleto de quê? De achismos, repleto de pensamentos em conformidade com o mundo, generalidades, senso comum, cultura geral, a cultura que está na televisão, empirismos que são passados de geração em geração, tradição. Esses são os conselhos dos ímpios. E por aí vai. Quando você perguntar algo para alguém, pô, cara, o que é que você acha aí, não sei o que, você já perguntou ali, né? Pô, o que é que você acha? Aí o cara, pô, eu acho que você tem que fazer isso aqui. Aí você perguntou o que é que você acha, o cara perguntou o que é que ele acha, e aí fica nisso aí mesmo, o que o cara achou e o que você acha que ele achou. Será que está certo isso? Na verdade, quando a gente parar para pensar em fazer qualquer coisa, a gente tem que perguntar o quê? O que é que a palavra de Deus acha? Na verdade, o que é que a palavra de Deus afirma? Porque ela não está achando nada, ela está afirmando algo para o nosso coração. Amém? Isso aí. Salmo 119, 9 e 11 diz o seguinte: como pode o jovem, eu e vocês, nós, como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. É isso que a Bíblia diz. Olha que maravilha, se andarmos meditando, se a palavra estiver no nosso coração, não pecaremos contra Deus. Andaremos o caminho do aprovado por Deus. Ele não só lê, como ele aprende, ele medita dia e noite. Você vai pensar assim, pô, então eu vou pegar a Bíblia, vou ler de manhã, de dia,
e vou ler ela de noite. Beleza, à tarde eu não leio. Não é isso que ele está falando aqui, por favor. Não vamos ser literais a esse ponto. Ele medita de dia e de noite. O que é que ele está querendo dizer? Que ela tem que estar nos seus pensamentos, constantemente. Que ela tem que estar no seu coração. Que ela tem que estar ali, você tem que estar ruminando, né? O texto, pensando, refletindo, até o ponto que se transforme em algo que está dentro de você e que se torne em atitudes práticas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu lembro de um momento que eu conversei com um amigo meu de trabalho. E é engraçado que às vezes no meu trabalho a gente fica muito tempo, num dia chuvoso, por exemplo, sem fazer nada, só olhando para a praia. Ó, que maravilha. Mas aí, muitas vezes, você está sozinho, pegando vento, não tem ninguém para conversar, você conversa com Deus. Mas quando tem alguém para conversar, maravilha, você troca a maior ideia com a pessoa que está com você, repete os assuntos voltam, os assuntos vai. Você fala de novo das mesmas coisas, e você fala de todas as coisas. E você fala de quê? Fala de Deus. Se você puder jogar isso no assunto, você fala de Deus. E numa dessas conversas com esse meu amigo, ele começou a falar, pô, Henrique, fala um negócio contigo aí, cara. Eu não sei, assim, eu às vezes faço umas coisas boas, eu acho que Deus gosta, faço umas coisas ruins, eu acho que Ele não gosta. E ele tinha uma sensação, assim, ele enxergava a vida com Deus, a salvação, porque ele achava que as coisas boas que ele fazia ia levar ele para o céu. Ele achava que a salvação de Deus era como se fosse uma balança. Se eu fiz coisas boas, pô, Deus me ama e eu sou o cara que vou para o céu. Mas se eu fiz umas ruins, caraca, Deus não me ama, eu não vou para o céu. E ele ficava paranoico, caraca, eu fiz umas coisas ruins, mas, pô, ontem eu fiz uma parada legal, pô, não sei o que, eu acho que, pô, eu estou bem com Deus. Olha só o pensamento, a sensação de assim, né, vulnerabilidade, né, será que é isso, será que não é? E ele estava meio assim, tenso com isso, né, e ele compartilhou comigo. Falei para ele, cara, a nossa salvação não depende das coisas que a gente faz. A nossa salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Nada que eu possa fazer vai fazer com que Deus me ame mais, e nada que eu possa fazer vai fazer que Ele me ame menos em relação à salvação. Se você crê em Jesus, você será salvo. E as obras que você faz, que você falou agora comigo, e as outras que você não faz, serão uma consequência dessa salvação. Serão uma gratidão que você tem no coração de fazer para Deus. Cara, olhou para mim e fez, Henrique, eu vou me lembrar dessa conversa o resto da minha vida, porque eu estou me sentindo leve. Um peso saiu dos meus ombros. Eu não conseguia entender isso. Vivi a minha vida toda na igreja católica. Que bom. E aí ele começou a falar outras coisas, e eu pude ver o poder da palavra de Deus. Não era o meu poder, eu só falei o que está escrito. Eu não falei o que eu acho, eu falei o que a Bíblia de Deus afirma. E Jesus agiu no coração dele, e ele pôde sentir essa paz naquele momento. 2 Timóteo 3, 15 e 17 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. É isso que a Bíblia nos dá. Então, para sermos aprovados, temos que meditar na palavra de Deus. E o segundo ponto, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos ter satisfação nas coisas de Deus. Olha aí o versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Se você observar, o versículo começa mostrando novamente um contraste. Ele fala ao contrário. Então quer dizer que o que não é satisfação do aprovado vem antes, né? Como eu já comentei aqui. Então, o que seria a roda dos zombadores? Como a gente pode ver aqui, uma das coisas que não traz satisfação para Deus. Se você tiver com um ou dois amigos, às vezes que não são cristãos, que são pecadores, você já está na roda dos zombadores, né? E essa roda tem de tudo, vocês já conhecem, vocês convivem. Essa roda você pode estar numa festa, você pode estar no show, você pode estar na escola, você pode estar na praia. Onde você estiver com outras pessoas que não seguem a Cristo, já pode ser um local, uma roda, onde pode haver o quê? Todo tipo de coisa. Pode haver futilidade, vaidade,
mentira, tem muita. Pode haver conversas boas, às vezes, conversas ruins. Muitas vezes vai ser um ambiente, uma roda, onde vai ter uma sexualidade exposta, onde vão falar sobre pornografia, onde vão falar sobre diversas coisas. É um caminho totalmente oposto a um caminho, a uma vida de temor a Deus. E a verdade é que algum justo precisa estar ali. Aleluia, amém. Alguém precisa estar ali naquele meio, para fazer a diferença nessas pessoas. Muitas vezes só de você estar ali, calado, beleza, você já está fazendo a diferença. As pessoas já estão, caraca, esse cara está aqui. Você já está sendo alguém em que eles podem dizer, pô, esse cara é diferente. A gente conhece ele, pô, ele está aqui com a gente. Mas saiba que, mesmo estando naquela roda, mesmo com Jesus, você será tentado e levado a todo tipo de coisas também. Muitas vezes convidado a imitar a conduta deles. Eles estão fazendo uma parada, pô, vou fazer também, pô, todo mundo está fazendo. Às vezes os caras vão soltar várias piadinhas sem graça, várias paradas assim estranhas, e você, pô, todo mundo está rindo, vou rir também. Então, esse ambiente vai te jogar para você ser convidado a fazer as mesmas coisas que eles. Não só rir, como também compactuar das ideias. Pô, eu acho errado isso, não sei o que lá, sei o que lá. Você, é verdade, é verdade. E as suas ideias você esconde muitas vezes. Eu enxergava isso de uma maneira muito diferente. Agora, quando eu comecei a entender um pouco mais a Bíblia, eu entendi que é diferente essa questão da roda dos zombadores. Antigamente eu olhava para esse texto, não se assentar na roda dos zombadores. Eu nunca vou assentar com ninguém, não vou me sentar com meus amigos, não vou sair com eles, não vou para lugar nenhum, eu vou me guardar, eu vou me separar, eu vou me santificar dessas pessoas, entendeu? Então eu pensava dessa maneira, eu olhava o texto e dizia, pô, não sentar, tudo certo. Mas a questão aqui no texto é totalmente diferente. Você pode ir e sentar, você pode estar com eles, mas você não pode ter satisfação nessas coisas. A sua satisfação não pode ser em estar nessa roda, onde a zombaria, onde a blasfêmia do nome de Deus muitas vezes. Pô, tô com meus amigos, beleza, legal. Mas, pô, a satisfação não deve ser nessas coisas, mas sim nas coisas de Deus. Mas também vão haver momentos em que para você será melhor nem sentar, nem participar dessas rodas, de fato. Às vezes a gente está num momento que está caminhando com Deus, está crescendo com Deus, está sendo edificado, está amadurecendo um relacionamento com Deus, e só de estar naquele meio pode ser algo ruim para você. Você pode sentir mal, você pode sentir vontade de pecar, de agir da mesma forma que eles. Então, pô, se eu estou me sentindo assim, eu não vou participar. Mas, se eu não estou me sentindo assim, pô, vou participar, vou fazer a diferença. E aí, né, cada um vai na sua caminhada com Deus entendendo esse equilíbrio de não é participar e sentir satisfação, mas também não é se excluir totalmente disso. Estão entendendo? Estão comigo? Beleza? Então aqui nós vemos que o aprovado por Deus, ao contrário, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor. Mas como nós já vimos, né, essa satisfação pode ser em toda a obra de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas que você vê na igreja, nos ministérios, nos eventos, pode ser nas disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, adorar a Deus, né, louvar a Deus, satisfação em todas essas coisas, não só como ele fala aqui na lei de Deus, né? O que é que a grande comissão nos diz, Mateus 28, 19 e 20? E fazer discípulos, ensinar outros a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, falando com vocês. É disso que Deus se agrada, e a nossa satisfação tem que estar nessas coisas, em compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, em falar, em viver isso. Nós precisamos ter satisfação em servir a Deus no ministério que Ele nos colocou, né? Muitas vezes nós vamos passar por diversas dificuldades, mas a gente pede a Deus cada vez mais satisfação, Ele nos dá alegria, para que a gente possa servir outras pessoas. E quando a gente serve no ministério, a gente está abençoando outras pessoas. Para pensar, cada ministério ele está voltado para uma pessoa, para um grupo específico, para que eles sejam abençoados por Deus. Mas quando a gente serve a Deus com satisfação, quando a gente serve de todo o coração, a gente acaba sendo abençoado também.
às vezes muito mais abençoado do que a outra pessoa, né? É muito maravilhoso isso. Saber que Deus, Ele abençoa tanto o que faz, quanto o que recebe. E aquele que encontra satisfação nas coisas de Deus, esse é bem-aventurado, é aquele que Jesus diz, bem-aventurados sois. Mateus 5, bem-aventurados vocês, bem-aventurado quando sofrerem perseguição. Essa é a pessoa que é aprovada por Deus. Ele entende que o caminho do justo, embora seja um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho que vai trazer felicidade. É um caminho que vai ser um caminho de negação do pecado. É um caminho que vai cada vez mais nos trazer para perto de Deus. E você estará no meio de pecadores, mas sem estar compactuando do pecado deles ali existente. Aleluia. Em terceiro lugar, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos dar fruto. Lê o versículo 3 comigo. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Quer dizer, eu estou lendo 2, o 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. O aprovado por Deus, ele é saudável espiritualmente. Ele é plantado, como a gente está ouvindo aqui, à beira de águas. Então ele está toda hora sendo o quê? Irrigado, se alimentando. E esse alimento é o quê? É a palavra de Deus. É essa palavra que alimenta, é essa palavra que faz com que ele se torne saudável. E uma árvore saudável, as folhas não murcham e vai dar fruto no tempo certo. Agora, tudo que ele faz prospera. É complicado falar um pouco sobre isso hoje, né? Falar que tudo que você faz vai prosperar. Essa é uma ideia cuidadosa que a gente tem que colocar aqui, porque muitas vezes a gente acha que o cristão é uma pessoa que vai sempre vivenciar o sucesso. E não é bem assim. Não é bem assim. Se nos dedicarmos a seguir o exemplo da vida do justo, como a gente está ouvindo aqui, que é o que Deus quer de nós, verdadeiramente seremos prósperos e bem-sucedidos. Mas isso não tem a ver com uma prosperidade, um sucesso material. Na verdade, o que nos leva a uma vida de integridade e de sabedoria, que é uma vida caminhada no caminho do justo, vai nos ajudar a não tomar decisões erradas, a não fazer com que as nossas escolhas nos levem à ruína, porque a palavra vai nos encher de toda a sabedoria. É dessa verdadeira prosperidade que ele está falando aqui, de sermos ricos e de sermos firmes e vigorosos, alicerçados em Deus e na sua palavra. Não é o caso dos ímpios, daquele que é reprovado, como a gente pode ver no versículo 4. São como palha que o vento leva, não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Palha que o vento leva, eles são passageiros. O justo não, ele permanece plantado. Os ímpios, árvore que floresce, mas murcha e logo desaparece. Vaidade é inutilidade, é correr atrás do vento. Eles podem possuir a última geração tecnológica dos celulares aí, iPhone 37, milhões de iPhones. Ele pode também morar na cobertura, ter a melhor mesada que a sua, né? Ele pode ganhar um pouco mais que você. Ele pode ter prosperidade material, ele pode ter o último PlayStation do mercado, a menina mais bonita da escola, mas ainda assim, com todas essas coisas, ser reprovado por Deus. Sacou? Porque não são essas coisas que nos tornam aprovados ou reprovados por Deus. Pois isso me lembra de um exemplo. É uma piada de um homem que pulou do Empire State em Nova York, um prédio de 50 andares ali. E quando ele chega mais ou menos no 50º andar, uma pessoa fala com ele, abre a janela, entendeu? É uma piada. Uma pessoa abre a janela, fala com ele e diz aí, pô, como é que estão as coisas aí? Como é que vão as coisas? E ele responde, pô, até aqui está tudo muito bem, tudo maneiro, tá certo. Não é bem isso o que a lei da gravidade nos informa, certo? Ele estava caindo. E quando ele vai e chega ao chão, 50 andares mais abaixo, o homem finalmente descobriu que as coisas não iam tão bem quanto ele pensava. Porque acabou. Então, não importa, muitas vezes, as coisas que você tem, a vida boa, às vezes que você está levando,
e no final ser reprovado por Deus, sacou? Não importa. O que importa é sermos aprovados por Deus, independente de todas as coisas que nós temos. Boa. Tudo isso passará, como diz Pedro, pois toda a humanidade, a relva, a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. O reprovado, ele anda em um caminho marcado pela vulnerabilidade e por essa certeza da destruição. Então, qual dessas duas vidas você tem se identificado até agora? Vamos para as aplicações. Qual é o caminho que você tem se identificado? Do aprovado ou o caminho do reprovado? O caminho que leva à vida ou o caminho que leva à destruição? A primeira aplicação dessa noite é, então, siga o caminho do justo. Amém? Siga o caminho do justo. Nós observamos bem essa diferença. No Antigo Testamento, o justo é a pessoa que segue as leis de Deus, as ordenanças, que vive um conjunto de regras. Peraí, então, quer dizer que para eu seguir o caminho do justo eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que fazer o que é certo. Fazer o que é certo e o bem aos outros não nos tornará aprovados diante de Deus. Não é isso. Todos podem fazer coisas boas e fazer coisas certas. O que nos torna aprovados diante de Deus é que nós coloquemos a nossa fé e nossa confiança em Jesus. É necessário crer em Jesus para sermos aprovados, porque na verdade, seguir um conjunto de regrinhas de pode e não pode, não tem nada a ver com seguir o caminho do justo. O caminho do justo é um caminho de relacionamento com Deus através de Jesus. É um caminho onde a gente confia em Jesus, que é o justo. Jesus que morreu, que ressuscitou, e por causa da sua morte, da sua ressurreição, quando eu confio nele, ele me torna justo. Ele me justifica. Eu sou justo porque Jesus fez algo por mim, e não porque eu fiz algo de bom. É a justiça de Jesus que nos justifica, que nos torna justos diante de Deus. Então não adianta uma pessoa, então, agora eu vou fazer tudo. Não é isso, é um relacionamento com Deus. O caminho do justo só poderá ser vivido cada vez mais quando nos aproximarmos de Deus. Não é baseado em nada do que a lei nos fala, porque a lei ela é uma base de instrução para a nossa vida, e não uma imposição de regras rígidas. Claro, quando nós começarmos a desfrutar o relacionamento com Jesus, começaremos a entender como isso funciona, começaremos a ter um equilíbrio em todas as coisas nas nossas vidas. Então, esse relacionamento com Jesus só pode ser guiado pela palavra de Deus. Lá em Romanos, ele explica direitinho, cara, isso que a gente está falando agora. Olha lá, Romanos 3, 21, 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem nele. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então, se você está vivendo uma vida baseada na sua própria justiça, nas coisas que você faz, como eu falei do meu amigo, de boas ou de ruins, e achando que está numa balança com Deus, hoje é o momento de se arrepender dessa vida, desse caminho, e confiar em Jesus Cristo. Amém? E dessa forma seremos aprovados por Deus. O segundo ponto, ajudem aqueles que estão sendo reprovados. Ajudem as pessoas que vocês veem, que vocês identificam, que estão num caminho de destruição. Um caminho, e como é que você pode ajudar essa pessoa? A primeira coisa que você pode fazer é orar. Coloque em oração a vida dessa pessoa. Senhor, eu quero entregar a vida dessa pessoa, dessa tal, eu não sei o que ele tem feito, mas eu tenho visto isso. E você coloca a vida dessa pessoa. Todos aqueles que estão nessa condição, você já sabe que estão num caminho de destruição. Então você pode falar, cara, acorda, o caminho que você está fazendo, o que você vai fazer hoje é uma coisa que vai te levar à destruição.
Tá tudo maneiro, mas uma hora vai chegar a lei da gravidade, entendeu? E aí vai tudo acabar. Compartilhem de Jesus com essas pessoas, como eu fiz. Falem sobre Jesus, falem sobre a salvação. Fale com elas sobre algo que você aprendeu com Deus hoje ou outro dia. Fale com essas pessoas. Convidem elas para fazer algo maneiro, algo de bom. Convide elas para ir para a praia, mas convide elas para conhecer a roda dos justos, para conhecer a sua célula, para conhecer a igreja, para conhecer, mais o quê? Conhecer um círculo de amigos que você tem, cristãos que são maneiros. E eu conversei com outro amigo meu de trabalho, nesses dias chuvosos, sabe como é? E foi maneiro que ele me falou essa semana assim: pô, Henrique, eu consigo agora parar para pensar nas coisas de Deus sem um preconceito. Eu consigo, entender um pouco, assim, refletir sobre algumas coisas. Porque, eu tenho conversado com você, tenho conversado com Pedro e, cara, eu tenho começado a curtir. Eu fui lá no culto outro dia, fui lá no Gol. Eu disse, vou pregar sexta-feira. Ele vai pregar no Up, né? Eu disse, tá sabendo, hein? Sacou? Então, assim, maneiro você poder ver que o seu testemunho, de alguma maneira, está influenciando a pessoa a perder as barreiras de preconceito, pelo menos. E a fé vem pelo ouvir. Quando começa a ouvir mais, a fé vem vindo no coração dessa pessoa. E por último, concluindo, para a gente terminar aqui, a última aplicação: façam discípulos. Façam discípulos. Alguém só pode discipular se já foi discipulado. É aquela pessoa, precisa primeiro o quê? Ser um discípulo de Jesus, claro, e depois um discípulo de uma pessoa mais madura na fé. E aí, você vai começar a caminhar com essa pessoa. Mas claro, se você nem creu em Jesus, não tem como fazer discípulos. Então você precisa crer em Jesus, é a primeira coisa. Depois você precisa participar de um grupo de discipulado. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí: você já é discipulado? Isso aí, olha no olho dela. Está bem pertinho a gente, ó. Você é discipulado? Já está participando de um grupo? Vamos lá. E aí, se você já é discipulado, eu vou falar agora. Se você não é, seja. Creia. Se você já é discipulado, se dedique na meditação da lei do Senhor, como a gente leu. Tenha satisfação nas coisas de Deus, nas disciplinas espirituais, na leitura, na meditação da palavra, em oração, um compromisso, participe de um ministério, seja ativo na igreja, ao ponto de você amadurecer e iniciar um grupo de discipulado, fazer discípulos, né? Fazer pessoas que vão crer também em Jesus, ou muitas vezes nem são essas pessoas que vão crer. Você pode começar esses grupos de estudo bíblico com pessoas, amigos seus que não creem, e de repente se tornar um grupo onde você vai estar fazendo discípulos daquelas pessoas ali. Faz uma coisa essa semana, pergunta ao seu discipulador. Graças a Deus eu não estou nesse papel agora, mas pergunta para ele assim: quando é que eu vou discipular alguém? Eu quero discipular alguém. Pergunta para ele, para ver o que é que ele vai dizer. Aí é com ele, entendeu? Chega para ele e diz: eu quero discipular, eu quero discipular. Então, cada vez mais a gente precisa entender que essa palavra nos traz vida. E tudo que não é o caminho do justo, o caminho de Cristo, de Jesus, nos levará à destruição. Então, para sermos aprovados por Deus, cada vez mais precisamos seguir o caminho, compartilhar dele, fazer discípulos que permaneçam. Esse é o nosso chamado e fará com que não sejamos reprovados. Então, eu queria nesse momento orar, queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Se você entendeu tudo e deseja mudar de vida, mudar o seu caminho, coloque no seu coração esse desejo e diga a Jesus: eu creio no Senhor, eu creio em você, eu quero seguir o teu caminho e não mais o meu. Diga isso para Ele enquanto eu estiver orando. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos por poder meditar na tua palavra, nesse salmo. Esse salmo que nos traz tanta sabedoria e que nos mostra que o caminho do justo é o caminho de crer em Jesus, é o caminho de Jesus, de Cristo. Senhor, queremos crer no Senhor cada vez mais, mas aqueles que não creem, que possam crer nessa noite, que possam colocar o caminho deles num caminho que vai levar à vida e não vai levar à destruição, Senhor. Essa é a minha oração, Deus. Nos ajuda a sermos práticos, a sermos aqueles que vão iniciar conversas espirituais,
que vão iniciar grupos de estudo bíblico, de discipulado. E eu oro para que o Senhor ajude a cada um aqui dos meus irmãos, Senhor, com toda a força e o poder do Espírito Santo, Senhor. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém.